Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, e hoje estamos encerrando o estudo sobre Oséias. Teremos esse último momento com Oséias, um momento de arrependimento para o povo de Deus e de reconciliação com Deus. Deus que perdoa, Deus que acolhe. E então é um momento maravilhoso. E o Salmo não poderia ser diferente, já que é um momento de a igreja, no tempo de Oséias, pedir perdão a Deus. Vai ser o Salmo 50, o Miserere, pedindo perdão dos pecados. E por fim, nós veremos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que coloca que quem nos defende é o Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos então à primeira leitura. Não chamaremos mais deuses nossos os produtos de nossas mãos. Ou seja, os ídolos, eles não chamarão mais os ídolos de deuses nossos. Agora eles vão voltar para Deus. Leitura do profeta Oséias, capítulo 14, de 2 a 10. Assim fala o Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Em outra tradução diz assim: converte-te, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livrai-nos de todo o mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. E aí entra Deus falando: hei de curar a sua perversidade, a sua apostasia. Hei de curar, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira e o seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Sou eu que o atendo e que olho para ele. Sou como cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre eles o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, o livro de Oséias termina então com esse encontro de reconciliação entre Deus e o seu povo. O povo abandonando os ídolos e agora encontrando em Deus a prosperidade, a abundância, a bênção para as suas vidas. É Ele quem cuida de nós. Então, mas é necessário, como foi feito aqui, reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus. Por isso hoje, a liturgia e a igreja, na sua sabedoria, colocou o Salmo 50, para pedirmos perdão dos nossos pecados a Deus, para pedirmos uma reconciliação, que Deus reconsidere e nos perdoe. Vamos então rezar juntos esse Salmo 50, porque todos nós temos do que pedir perdão a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50, versículo 3 ao 17. Minha boca anunciará o vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Esse aspergir me lembra quando o padre sai com ensope, aspergindo a igreja no momento do ato penitencial. Aqui tem fundamento bíblico, aquela aspersão e aquele instrumento que o padre usa, que chama ensope,
na época, era um galinho de uma planta chamada isope. Então molhava aquele galinho e aspergia ao povo, significando ali o perdão, né? Uma limpeza espiritual, como a água, né, nos purifica e nos lava, assim também a aspersão da água naquele momento da liturgia com o ramo de isope. Continuando. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Minha boca anunciará o vosso louvor. Amém. Assim termina o Salmo, que começa pedindo perdão e termina no louvor. A alegria de ser perdoado vai sempre terminar com um louvor. Aleluia. Vamos à aclamação. A aclamação é baseada em João 16, 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo o que eu tenho falado. Evangelho. Não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do nosso Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, lembrando que ele está dando instruções aos discípulos que estão sendo enviados em missão. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então aqui representa o poder temporal, civil, e o poder religioso. Então, os cristãos serão perseguidos pelo poder político do Império Romano e também pelos da igreja, que eram todos judeus, que viviam nas sinagogas, né, que expressavam sua fé na sinagoga. Então, os cristãos serão perseguidos, tanto pelo poder temporal quanto pela igreja judaica, que é representada ali na sinagoga. Porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, porque à época, às vezes, se ia apelando tanto a instâncias maiores, que às vezes eles iam ser julgados pelos governadores. E como Paulo, por exemplo, que ele apelou para Roma e ele foi ser julgado lá em Roma. Isso se cumpriu na vida de Paulo. Então, sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Então, até isso, que é algo contra a nossa pregação, na verdade tem um sentido para que possamos ir pregar a palavra para essas autoridades civis, para que eles não tenham desculpa de dizer, não, eu nunca ouvi dizer. Sim, seremos levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar. Olha que lindo. Mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Irmãos, nós tínhamos tanto isso na mente quando a gente começa no ministério da palavra e da pregação. E as primeiras vezes, os primeiros encontros, a gente fica tão inseguro preparando as pregações. E o que nos consolava, sempre tinha alguém para dizer assim, não se preocupe, na hora é o Espírito Santo quem vai falar. E aí, confiados nisso, a gente ia com toda segurança pregar. E às vezes, o que nós preparávamos na hora da pregação, na hora do testemunho, Deus mudava tudo e era muita unção. Apesar disso, sempre é necessário preparar a pregação. Senão, nós vamos improvisar em cima do quê, né? Então, o Espírito Santo vai inspirar em cima do quê? Por isso nós fazemos esse estudo aqui. E aí,
num determinado momento, o Espírito Santo vai nos recordar coisas que nós vimos lá atrás. Mas no momento certo, Ele vai tirar desse bom tesouro que estamos guardando no nosso coração, que é a palavra, Ele vai tirar palavras de sabedoria, palavras ungidas que tocam o coração das pessoas. Então, não vos preocupeis com o que ireis falar, porque quem vai falar é o Espírito do vosso Pai. É o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão, aí ele começa a falar das perseguições dentro da própria família. Por quê? Vai acontecer que alguns aceitarão Jesus, se tornarão cristãos, e outros continuarão judeus. E esses judeus têm, na doutrina do Antigo Testamento, o costume de apedrejar quem não crê em Deus, de perseguir, de prender. E aí haverá divisões nas famílias, porque alguns se tornarão cristãos e outros não. Jesus começa a dizer isso. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra dura que o Senhor nos alerta e alertou os apóstolos já nessa primeira missão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Veja que o Senhor começou falando do poder de curar, de fazer milagres, coisas maravilhosas. Mas junto com essas graças, vêm as perseguições. Nós nunca podemos esquecer isso, sabe? Seja em que ambiente for, em que âmbito for, nós teremos sucesso na pregação? Sim, mas isso virá acompanhado de perseguição, isso não deve nos surpreender. Isso é justamente para testar a nossa capacidade de ser fiel, de perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, nós nem seremos salvos tanto pelas obras boas que fizemos em nome do Senhor, pelas curas, pelos milagres, mas porque resistimos aos sofrimentos e às perseguições. É o que perseverar até o fim é que será salvo. Então, muitas vezes, nós ficamos assustados com incompreensões dentro da própria igreja. Veja, eles aqui seriam perseguidos nas sinagogas. O que é a sinagoga? É o templo. É na sinagoga que Jesus pregou muitas vezes. E é dentro da sinagoga que tentaram pegar Jesus na palavra. Meu irmão, as perseguições às vezes atestam simplesmente que nós estamos no caminho certo, porque o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a Jesus, quanto mais a nós. Aliás, nós nem fomos testados até o sangue. E eu peço a Deus que eu não seja testado até o sangue, mas já passei muitos dissabores na igreja, já fui expulso aos berros por um padre porque estávamos ensaiando na igreja, não tínhamos onde ensaiar, era ali. Já fui humilhado num grande encontro estadual, já fui humilhado em grupo de oração. Quando eu lancei meu livro, lançaram um monte de calúnias, dizendo que meu livro estava proibido, que não era aprovado, tudo mentira. Então coisas assim que nos decepcionam e que às vezes dá até vontade de parar, vou parar com isso. Mas não, se eu estou passando por isso, eu não sou maior do que o Senhor. Alguns vêm agradecer pelo livro, pela pregação, pelo testemunho, pelas músicas. Outros, porém, vêm nos criticar. Outros sofrem, coitados, de inveja. A inveja é um mal tão terrível que a pessoa que está com inveja nem percebe, ela não sabe que está com inveja. Ela simplesmente tem uma antipatia gratuita, uma vontade de atrapalhar, uma vontade de fazer alguma coisa para te impedir, e ela nem sabe o porquê. E na verdade, é porque essas pessoas acham que a gente não é digno de estar ali naquela posição. Então ela quer tirar a gente dali. Mas quem nos colocou ali foi Deus. Então quem é que vai mexer naqueles que foram colocados ali por Deus? O importante, irmãos, é que continuemos pregando.
e crendo que o Espírito Santo sempre, sempre vai nos defender, seja qual for a sua causa. Você que muitas vezes assumiu uma coordenação e depois começaram as críticas, persevera, irmão. Persevera até o fim, não larga a sua missão no meio, sabe? Vai chamando mais gente, mais servos, vai renovando o teu grupo, mas não desista. É aquele que perseverar até o fim que será salvo. Missão dada, missão cumprida. Diga isso, Senhor. Não, eu aceitei essa missão dessa coordenação por 2 anos, seja lá quanto tempo for, e eu vou até o final. Eu vou até o final, porque Deus me deu essa missão e Deus me queria aqui. Não adianta quererem me tirar, porque eu tenho certeza que quem me colocou aqui foi Deus. Como esses vídeos. Quem me inspirou a fazer esses vídeos foi Deus. Eu jamais sonhei que algum dia eu estaria diante de um vídeo, de um microfone de uma rádio, como eu estive muitas vezes, diante de um estádio lotado com 40 mil pessoas com o microfone na mão. Nada disso. Deus me colocou ali. Então eu toco em frente. Né? Quem está na chuva é para se molhar. Então que eu seja molhado, encharcado da graça de Deus e da glória de Deus. Que você que por algum momento foi criticado, perseguido pelo seu trabalho de evangelização, sinta-se consolado por essas palavras de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e é o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Irmãos, irmãs, estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.